Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas, dando sequência à nossa programação de boletins. O destaque agora é para o setor sucroenergético, porque nós vamos falar um pouco mais sobre a importância da prevenção de incêndios e como esse cenário está inserido na agenda ESG da Raízen. Para isso, a gente conversa agora com o Ricardo Lopes, que é diretor agrícola da Raízen, dessa importante companhia do setor sucroenergético aqui do país. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigado a todos e a todas aí. É um prazer muito grande estar participando aqui com você e com todo o teu público aqui, que é muito grande, pessoal, a tua audiência. Obrigado você, Ricardo. Bom, queria começar falando em relação à importância, né, da prevenção e o combate de incêndios, né? Recentemente, inclusive, a Raízen teve um webinar, né, sobre o assunto, e queria que você começasse falando para a gente sobre isso. Inclusive, está disponível esse webinar no YouTube, né, da Raízen, vocês podem ir lá Isso. acompanhar. Mas a gente reservou esse espaço para a gente conversar sobre esse importante tema, né, Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. É um tema importantíssimo. Agora, nesse período mais seco do ano, a umidade relativa, temperaturas altas, é um tema extremamente importante que nos preocupa e nós temos aí investido bastante tecnologia, bastante dinheiro para poder mitigar e buscar aí o zero incêndios aí nas nossas unidades e no entorno das unidades aí das comunidades. Perfeito. Quando a gente fala, então, em relação aos investimentos que vocês têm feito, Ricardo, você consegue detalhar para a gente? São investimentos relacionados a pessoas, a investimentos relacionados à tecnologia? O que a gente tem aí de importante que a gente pode destacar diante desse cenário que demanda tanta atenção? Ô, Jonas, primeiro aí, se você me permite, eu gostaria de falar um pouco, antes de responder a tua pergunta, em seguida eu já volto a ela. Claro. A preocupação da raiz que está no nosso DNA, a parte do SD, e para todos, pessoal que está nos assistindo, o SD é a parte de meio ambiente, como que a gente trabalha o meio ambiente, como que a gente preserva esse meio ambiente, constrói o nosso solo para produzir de forma sustentável, sendo um ciclo fechado, uma economia circular. A parte de social, porque nós estamos inseridos nas comunidades, onde a gente tem as nossas plantas, os nossos parques de bioenergias. Então, essa parte meio ambiente, social e como que a gente tem essa governança, para nós é fundamental. Então, a Raiz aí está trabalhando nessa jornada de transformação aí, de inclusão do modelo ético e ambientalmente sustentável. Então, para nós aqui, falando um pouco de meio ambiente, está no nosso DNA realmente. E emendando aqui para falar da tua pergunta, nós temos investido bastante, temos um orçamento de 37 milhões, estamos com uma estrutura hoje de caminhões pipa, 350, aproximadamente 350 caminhões pipa, sendo a grande parte dedicado para combate a incêndios. Temos aí brigadistas da companhia, em torno de 2.700 pessoas treinadas para poder estar enfrentando uma situação do incêndio. A parte de investimentos com satélite, hoje toda a área nossa, no 1.300.000 hectares, a gente cobre com satélite, onde a gente preventivamente podemos mapear calor, mapa de calor, e para isso, além dos caminhões que a gente tem de combate a incêndios, caminhões-pipa, que ficam em locais estratégicos para poder combater os incêndios, quando a gente trabalha com satélites, qualquer mapa de calor, imediatamente nós temos uma central agrícola de inteligência que fica 24 horas. A gente tem, como a gente chama aqui, os veículos rápidos, que ficam com um tanque de 300 litros para primeiro combate,
porque todos nós sabemos aí que o sucesso do combate ao incêndio, depois que ocorreu o incêndio, é chegar antecipadamente, chegar no início dele. Para isso, a gente tem uma brigada que fica com esses veículos rápidos para chegar rapidamente onde detectou algum foco de incêndios. E no veículo tem o tablet, que automaticamente já dispara um alarme para poder chegar no local que foi identificado com incêndio. Excelente trabalho, então, né, Ricardo? Muito importante isso que vocês têm feito por aí, né? A gente sabe que a época de seca traz muitos desafios, né, para a produção. No setor sucroenergético, isso sempre está em atenção, né? Então, de fato, vocês tendo aí toda essa precaução, né, e todo esse trabalho quando o incêndio também está acontecendo, para que não tenham perdas aí que muitas vezes são irreversíveis, né? E de fato vocês têm tido sucesso, né, ao longo dos últimos anos com toda essa atenção, esses investimentos em tecnologia e em pessoas também, né? Sem dúvida, a gente vem conseguindo evoluir, então mostra que nos últimos 3 anos, com essa estratégia, se a gente analisar um pouco de números que aconteceu na safra 2021, então a gente teve 3.240 milhões de toneladas que foram queimadas, que teve incêndios. Na última safra que terminou em março, que é a safra 21-22, foi 2.750.000. Então, já teve uma redução de 15% desse volume. Se nós compararmos em hectares, nessa mesma safra 2021, foram mais de 58 mil hectares e na última safra 51 mil hectares. Aí, aproximadamente, uma redução de 11%. Isso mostra que nós estamos no caminho, estamos evoluindo. Um ponto importante que nós também temos trabalhado fortemente junto com a comunidade. Esse ano a gente já teve nos bioparques das nossas unidades mais de 12 carreatas em cidades que a gente está inserido, e aí está toda a sociedade nessas carreatas, onde que está a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, os nossos funcionários, onde que nessas carreatas muito grandes a gente tem com informativos, conversando com a população, para poder divulgar a preocupação da nossa campanha para todo mundo que é impactado, né? Quem ama a terra Sim. não chama o fogo. Então, isso daí tem tido um sucesso muito grande, que é a parte de educação, de conversar, de estar levando a informação para a comunidade. Ricardo, você falou, né, aí em relação ao DNA da Raizen, né, toda essa questão ESG, que na tradução para o português é governança ambiental, social e corporativa, como, né, vocês têm aí no DNA da Raizen toda essa preocupação, né, com a questão ambiental. E é importante a gente falar que os impactos dos incêndios nos canaviais, eles trazem prejuízos, né, e perdas para a sociedade e também para o meio ambiente, né? Ressalta para a gente essa preocupação de vocês enquanto companhia. Sei que você já até mencionou sobre isso, mas é importante a gente retomar, porque de fato esse é o DNA da Raizen, né? Não, sem dúvida. Como eu disse no início, agora você reforçou o que eu comentei no início, falando um pouco dos impactos para a sociedade, de meio ambiente, com a parte das matas, das reservas legais, das APPs, dos animais, e trazendo um pouco a qualidade do ar, que nessa época está a umidade relativa abaixo de 20%, as doenças respiratórias para a comunidade quando tem um incêndio. E geralmente os incêndios, na grande maioria, eles são provocados. E trazendo um pouco de números aqui, diante da tua pergunta, nós trabalhamos na parte, eu dividiria em duas partes, na parte das fazendas, na parte do solo, na parte ambiental, nós trabalhamos de forma sustentável com o SD, de uma produtividade, 100% da nossa colheita não é queimada. E 99% mecanizado e 1% que é multiplicação de mudas, que a gente faz, mas 100% sem queima. Por que isso? Está na nossa estratégia, está no nosso DNA. Com a não queima, a gente mantém a palha cobrindo o solo. Isso vem fazendo
melhorar a nossa qualidade de solo, melhorar a nossa produtividade, melhorar os micro-organismos dos solos. Isso é um processo que vai se construindo na natureza, então a gente acredita muito nisso. Temos biofábricas em 2 unidades nossas, em Jataí e na Gaza, que fica em Andradina, Jataí no Goiás. Então, todo esse complexo de melhoria agronômica e ambiental do solo que a gente vem construindo em função de melhorar a produtividade, que no final vai dar ser rentabilidade, diminuir o uso de herbicidas, principalmente, que algumas ervas daninhas, com a palha, com a cobertura da palha, elas não conseguem ultrapassar a palha e ter um controle sem o uso de defensivos. Então, você melhora todo esse potencial de solo e melhora a produtividade e melhora a rentabilidade. E aí o meio ambiente agradece e preserva todo o entorno. E pensando do lado industrial, quando tem uma queimada, a qualidade da matéria-prima após algumas horas, ela deteriora e aí tem um processo de decomposição da própria cana-de-açúcar e tem um prejuízo na indústria, seja na produção de produtos e qualidade do produto que nós perdemos, e quem produz o etanol e produz o açúcar tem uma perda muito grande, um consumo muito grande de produtos antibióticos para poder minimizar esse incêndio que naquele momento a cana começa a deteriorar. Então, os prejuízos são imensos para a sociedade como um todo, para o meio ambiente, para as pessoas que vivem no entorno e para toda a cadeia produtiva de produção de rentabilidade da indústria sucrocoleira e da raiz. Certo. Ricardo, a gente sabe que a safra passada, né, foi bastante complicada aqui no centro-sul do país por questões climáticas adversas, né? Na verdade, esse é um cenário que a gente tem acompanhado aí já de algum tempo, né? E o setor sucroenergético, assim como outras atividades agrícolas, tem sido penalizado com isso. E os incêndios também foram um ponto de atenção na última temporada. A Única, inclusive, né, levantou isso, né? A gente teve na última safra geadas, tivemos a questão da estiagem e também os incêndios, né? Isso acabou impactando bastante o nosso potencial. Queria saber aí na realidade de vocês da Raízen, você já até apontou pra gente que vocês têm conseguido ao longo dos últimos anos, com todo esse investimento, né, reduzir os impactos, né, dos incêndios, mas queria que você atualizasse para a gente como é que foi o cenário da última temporada e se vocês sentiram aí realmente isso que eu mencionei, né, como a última safra foi de fato impactada pelas condições climáticas e os incêndios também tendo influência aí sobre a produção. Não, sem dúvida, Jonas. Um bom ponto aqui, na última safra foi uma safra extremamente desafiadora em termos climáticos. Nós tivemos, na grande maioria das unidades dos parques de bioenergia, até 3 ocorrências de geada e uma seca com uma intensidade muito alta. E o ano passado, os incêndios, em geral, tiveram um aumento muito grande, mas aí trazendo para a realidade da Raízen, com os investimentos que a gente já tinha feito na safra 2021, que foi anterior da safra 21-22, nós conseguimos reduzir, mesmo no ano desafiador, com secas e incêndios muito grandes, quase todo dia tinha focos de incêndios, mas a gente conseguiu reduzir, versus a safra anterior, que não tinha sido tão seca, a gente conseguiu reduzir, em termos de volume, 15% do volume em termos de tonelada, de milhões de toneladas. A gente reduziu aproximadamente aí de 3 milhões e 200 para 2 milhões e 750. Então, teve uma redução expressiva num ano muito mais complexo em termos de clima que a gente teve na safra 21-22. E pensando em áreas atingidas, em hectares, também tivemos uma redução importante nesse ano desafiador, que tinha tudo para aumentar a área versus a safra 21-22, uma redução importante em termos de área de hectares em 11%. Isso mostra que estamos no caminho certo dos investimentos, dos treinamentos,
da participação da sociedade. A gente acredita que tem que estar todo envolvido nesse ciclo para a gente conseguir ter sucesso e conseguir evoluir para buscar aí no futuro zero incêndio, aí é o que a gente espera para todos nós. Com certeza. É importante a consciência, né, Ricardo, das pessoas. E importante também esses investimentos que vocês têm feito aí, e certamente teremos perspectivas muito positivas relacionadas a todo esse trabalho que vocês têm feito ao longo dos últimos anos, e imagino que deva seguir fortemente, né? Sem dúvida. Estamos aí, como eu comentei, com satélite 100%. Instalamos também, estamos com 2 pilotos na usina em Andradina, na Gasa, e agora na usina Junqueira, aqui na divisa de Minas e Garapava, com São Paulo, com câmeras, super câmeras, para poder buscar qualquer foco de incêndios, monitorado 24 horas também. Os investimentos não param, a inteligência tem trabalhado bastante, está tendo bastante recurso para nós chegarmos o mais cedo possível na ocorrência. Eu acho que é um ponto importante. Um outro ponto que nós temos trabalhado muito por regionais é com o PAMI, o Plano de Auxílio Mútuo, onde todos os fornecedores de cana e todas as indústrias em volta se unem para poder, de uma forma coordenada, combater um possível incêndio. Então, a gente tem bem estruturado. Isso funciona por regiões, tem que ser local, até para deslocamento. Aí toda a brigada por usinas se transforma aí num batalhão muito maior, numa quantidade maior, para a gente ter sucesso. E também estamos trabalhando, acho que é um ponto importante aqui da tua pergunta, a evolução, que a gente não para e está buscando sempre soluções inteligentes. Estamos aí com aeronaves também. A gente tinha um piloto no estado do Goiás, em Jataí, junto com uma cooperativa, com as aeronaves nesse período. Se necessário, uma ocorrência maior, elas entram para poder auxiliar. E agora aqui no estado de São Paulo, a gente está multiplicando aí para as unidades, com os parceiros que já trabalham com a gente, já foi feita a expansão aí de contratos para poder atender. Hoje, algumas unidades ainda estamos negociando, mas hoje atendemos aqui, de todas as unidades da Raízen, 85% já estão aí com a prontidão das aeronaves, dos parceiros que já trabalham, tem uma parceria grande com a gente nas áreas de pulverizações, está colocando as aeronaves à disposição para ficar junto com o contrato, para ficar disponível caso seja necessário. E os outros 15% aí nós estamos negociando para poder achar o melhor parceiro para poder atender 100%. Mas hoje nós temos aí 85% das unidades atendidas com as aeronaves que conseguem chegar mais rápido e locais que talvez os caminhões não conseguiriam. Então é uma busca incessante aqui para a gente, voltando ao nosso DNA do SD de meio ambiente, para nós aqui é fundamental. E só um ponto, viu, Jonathan? Nós trabalhamos aqui com uma produtividade que a gente fala nos próximos 5 anos, que é os 5 years, para chegar a atingir uma produtividade agrícola, seja no peso da cana, no tonelada de cana por hectare, seja na quantidade de açúcar. E todo o plano nosso, todas as alavancas, está o meio ambiente, preservar a palha, o micro-organismo. Então, está dentro do nosso planejamento estratégico dessa economia circular. Tá? Então, o incêndio para nós é uma coisa muito ruim, e por isso que a gente está trabalhando, não só para nós, para toda a sociedade, para evitar os incêndios. Com certeza, justamente em linha com o que você mencionou, né, Ricardo, essa questão do ESG, as preocupações de vocês em relação à sustentabilidade. A gente exatamente hoje tem 4 meses que a gente se falou, a gente conversou em abril, falando sobre a questão, né, de vocês terem autossuficiência ao longo dos próximos anos com o uso de resíduos, né, isso na fertilização dos canaviais de vocês. Então, mais uma vez, a gente traz aí uma inovação sendo realizada pela Raízen. É muito importante a gente trazer esse cenário, reforçando justamente a preocupação da companhia com as ações sustentáveis, e você mais uma vez traz aí esse case importante da Raízen aqui pra gente.
Obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Sempre que você tiver novidades aí da companhia, queremos contar com a sua presença por aqui. É sempre um prazer falar com vocês, tá bom? Eu que agradeço aí, obrigado a você e a todos aí. E, de novo, né, a preocupação de todos é pedir a cooperação de toda a sociedade, para todos aí, porque para fechar aqui, quem ama a terra não chama o fogo, né? Então, é a participação, que a gente tem um período ainda de seca aí, provavelmente até setembro. Tomara que chova antes, mas até lá a gente tem que estar muito atento e aí as ferramentas vêm nos ajudar aí de forma sustentável. Obrigado. Obrigado você. Bom, conversamos aí então com o Ricardo Lopes, diretor agrícola da Raízen, informações importantes relacionadas ao trabalho de prevenção e combate a incêndios na companhia. A gente falou sobre os investimentos, né, que a Raízen tem feito ao longo dos últimos anos e também deu perspectivas para os próximos anos em relação a essa situação tão complicada que está, né, no radar aí da companhia. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. E Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.